Programa Mãos e Mentes Paulistanas no âmbito do Programa Municipal do Artesanato Paulistano. Encerrando os pronunciamentos com a palavra o senhor Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos vocês aqui na prefeitura. Sintam sempre bem-vindos aqui à casa de vocês também. Queria comentar os nossos secretários e secretárias aqui presentes, secretária Aline Cardoso, a quem desde a primeira reunião, quando assumi a Prefeitura de São Paulo, a gente discute chegar nesse dia, gestação de 9 meses, foi quase uma gestação de elefante de 15, 16 meses, mas a secretária trabalhou toda essa equipe, a gente pudesse estar aqui no dia de hoje, parabéns a você por mais essa conquista dessa sua gestão frente à Secretaria. Secretária Berenice Janela, Direitos Humanos, secretário Orlando Farias, nosso jurista, secretário Aleio Cef, de Cultura, secretária Mal, de Gestão, secretária Carol Lafenda, adjunta de Desenvolvimento Econômico, secretário Renato Stetcher, adjunto de Justiça, secretário Júlio Fagotti, adjunto de Turismo, comentar o Gil Santana, quem cumprimento todos os artesãos, artesãs, manualistas aqui presentes, comentar a Suzy Cleide Cardoso de Aguiar, também agradecer pela presença, os nossos subprefeitos, subprefeita Sandra Santana, subprefeito Beto Arantes, subprefeito Gilmar Souza dos Santos, subprefeito Tiago Dalla Volpe, comentar também as responsáveis aqui pelo programa, a Verônica Machado e a Helena Grund, comentar a todos vocês que vieram aqui no dia de hoje. No passado, o papel do poder público era simplesmente dizer para a população quais eram as vagas abertas no mercado de trabalho, fazer a aproximação entre a oferta e a demanda de trabalho. Só que é preciso evoluir. O trabalho não é simplesmente carteira assinada. A gente tem muito que aprender, a gente tem muito que evoluir para fomentar o empreendedorismo, para fomentar o associativismo, o cooperativismo e inúmeras outras formas que a gente tem hoje de geração de emprego e renda. Eu acho que essa ação vai exatamente nesse sentido, de mostrar, em primeiro lugar, que há várias formas de poder fazer que a população tenha acesso ao mercado de trabalho, tenha acesso à renda, possa gerar emprego e também demonstrar que o futuro da cidade de São Paulo é a economia criativa. Essa é a nossa vocação, esse é o caminho a ser perseguido. Isso significa o artesanato, a gastronomia, a cultura, enfim, uma série de possibilidades de geração de emprego e renda, fazendo que a cidade de São Paulo fique cada vez mais conhecida como a capital mundial da cultura, a capital mundial da economia criativa. A gente tem recursos humanos para isso. Se tem uma coisa que a cidade de São Paulo tem que se orgulhar, é dos seus recursos humanos. Está no DNA do paulistano e da paulistana a busca pelo seu lugar ao sol, até porque a cidade foi construída por migrantes e imigrantes que viajaram o mundo, que viajaram o país em busca de oportunidade. Que vieram para cá para trabalhar, que vieram para cá para empreender. Então esse é o nosso DNA. O que compete ao poder público é ajudar a organizar. Compete ao poder público é estabelecer junto com vocês quais as regras, é estabelecer junto com vocês como separar
o joio do trigo e estabelecer junto com vocês de que formas o poder público pode incentivar o acesso ao mercado, de que forma o poder público pode incentivar o acesso ao crédito, enfim, aqui a gente tem uma política o mais ampla possível para que a gente possa também ajudar na capacitação, ajudar na qualificação, ajudar no acesso ao mercado, enfim, é o poder público fazendo a sua parte para que a gente possa aproveitar o que há de melhor na cidade, que é a sua gente. Então, eu queria agradecer, a toda a equipe que possibilitou, no dia de hoje, a gente chegar nesse programa. Eu queria aqui também saudar a vereadora Soninha Francini, que também há muito tempo trabalha com a temática. Agradecer, Soninha, pela sua presença. Soninha sempre colabora com a Prefeitura lá na Câmara Municipal, uma das vereadoras que mais ajuda lá, então a gente pode aqui, nada do que é feito pela Prefeitura, a gente faz sem antes a aprovação da Câmara Municipal. A Soninha é uma das vereadoras que sempre ajuda a gente a aprovar os projetos estratégicos para a cidade de São Paulo. Então, agradeço muito também pela sua presença. E dizer que, volto a dizer, parabenizar a toda a equipe por esse trabalho, mês e mês de planejamento, para que a gente pudesse fazer algo consistente e duradouro. Nós estamos aqui para falar de uma política deste governo. Nós estamos aqui para falar de uma política que é do município de São Paulo. Independente de quem seja o prefeito ou a prefeita, a gente continue a ter um município parceiro e incentivando o artesanato aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho certeza que isso só vai se dar a partir do momento que vocês também se apropriarem desse programa e fazerem que esse programa não seja apenas do Bruno e da Aline, que esse programa seja de toda a população da cidade de São Paulo. E aí eu tenho certeza que, independente de quem é que esteja assumindo a cadeira que eu estou hoje, ele não vai ter coragem de mexer com isso e vai só melhorar a partir do momento que a população exigir e cobrar a manutenção e o aperfeiçoamento de um programa como esse. E é por isso que é importante esse envolvimento, por isso que a gente não faz sozinho, para que a gente possa envolver as pessoas e para que os programas sejam permanentes. Ainda mais para a gente ter política que só dura 4 anos no Brasil. A política precisa ser duradoura, precisa ser permanente. E isso vai se dar com a participação e o envolvimento da sociedade. Então, parabéns a vocês que estão aqui hoje, parabéns à Prefeitura de São Paulo, e que, quem sabe, a gente não possa incentivar cada vez mais espaços como esse. A gente sempre passa ali pela Praça da República, vê a quantidade imensa de pessoas interessadas, a quantidade imensa de pessoas que querem conhecer, que querem saber, que querem comprar, que querem consumir. E até pedir, Roberto, você que hoje é o responsável pela subprefeitura da Sé, a gente faz uma reforma lá naquele coreto para poder dar mais. Para poder deixar a praça mais bonita e poder dar mais qualidade às pessoas que ali produzem, vendem o seu artesanato, para poder atrair ainda mais turista para aquele espaço, para que seja cada vez mais uma referência. Que esse e tantos outros espaços na cidade de São Paulo se multipliquem, porque essa é a nossa vocação, e depender da Prefeitura, a gente quer ser parceiro de cada um de vocês. Muito obrigado, bom dia a todos. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e de todas. Está encerrada essa solenidade. Muito obrigado.